3 domingos talvez, eu compartilhei alguma coisa sobre fechar portas e abrir portas, né? Quantos estavam aqui? Quantos já começaram a fazer alguns exercícios assim, né? E eu não sei o que está acontecendo, eu sei que Deus de alguma maneira tem falado muito comigo ainda acerca de portas, né? Eu estava essa semana em oração e eu estava buscando o que eu ia compartilhar aqui, e eu não tinha ideia de falar um pouco mais de portas, mas na quinta-feira de manhã eu acordei, e quando eu acordei eu senti como se meu espírito estivesse adorando o Senhor, parecia que eu estava adorando enquanto eu estava dormindo, uma experiência que eu não tinha vivido ainda, e eu acordei, eu saí assim, e eu tinha já o esboço pronto, assim, eu nem pensei, eu nem fui orar para Deus, então eu tenho certeza que Deus quer falar algum desses aspectos na sua vida, porque foi muito impressionante a maneira como veio ao meu coração falar sobre o que eu vou falar nesta manhã. Se eu fosse dar um nome, e eu tenho que dar um nome, eu diria que Jesus a porta e as portas. E é interessante isso, porque o mundo espiritual, eu já falei para vocês, no céu existem realidades que Deus, a partir de uma revelação mais alta, Ele dá para a humanidade, revelações mais baixas, mas que apontam para o que é eterno. Então já falei para vocês acerca de que se há um Senhor que reina sobre tudo e sobre todos, há um trono em que Ele está, um trono eterno, no céu, na terra nós encontramos então tronos de reis, encontramos cadeiras presidenciais, lugares de autoridade, como uma imitação, como algo menor apontando para algo grandioso. E porque Deus é Pai, Ele estabeleceu família e temos pais aqui na terra, em que nós podemos de alguma maneira perceber uma revelação acerca de Deus, o Pai. Não importa se seu pai não foi o ideal, não importa se você não conheceu seu pai, a lacuna de um pai, ou a revelação do que é um pai, aponta para o Senhor Deus, o Pai perfeito, e porque Ele é o Pai perfeito, Ele se revela através de algo imperfeito, como uma parábola que aponta para quem Ele é. Se nós temos então, a Bíblia fala que desde a fundação do mundo havia o Cordeiro que foi morto, então a figura do Cordeiro é uma figura do céu, e o Senhor Deus na criação, Ele cria o Cordeiro para que nós possamos olhar um Cordeiro e olhar para Jesus o Cristo. É tremendo porque nós temos também a figura do leão. Jesus, Ele é o Cordeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, mas nós temos Jesus, o Cordeiro, e a coisa mais contraditória na criação, é um animal como o Cordeiro, um animal quietinho, um animal sujeito, um animal humilde, ser um animal que reina eternamente, porque digno é o Cordeiro que foi morto, de tomar o livro, de abrir os selos, e de estabelecer juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele fala através de aspectos, de figuras que dizem respeito a realidades espirituais que são mais altas do que as nossas, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, então Ele quer nos levar cada vez mais para lugares mais altos. E no céu nós sabemos que de alguma maneira existem acessos que são abertos e acessos que não são abertos, e isso fala acerca de portas. Davi fala acerca dos portais eternos que existem no céu, para que nós possamos entrar, para que entre o Rei da Glória como uma figura. Então essas figuras, elas falam, e a gente pode pensar então numa porta, a porta mais simples que você possa ter na sua casa. Aquela porta, o que ela significa? Que há um acesso aberto para algumas pessoas em determinados lugares, e que há um acesso fechado para algumas pessoas em determinados lugares. Você pode fazer isso com portas de palácios, você pode fazer isso com casas muito humildes. A figura da porta está presente, e a porta, ela é também então uma pregação. A porta é um símbolo, a porta é uma parábola, a porta é uma referência. Então o Senhor, Ele nos manda fechar portas para coisas que nós não podemos permitir que estejam na nossa vida, e também nos chama a abrir portas para que Ele se manifeste. Então tudo isso começa aonde? Começa a partir de Jesus Cristo se apresentando como a própria porta. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 9, nós vamos ler um pouquinho sobre isso. E você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar conosco aqui na tela. Jesus diz então: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É interessante que o Senhor Jesus, Ele está dizendo então, que Ele é a única maneira de acessar este lugar, porque Ele não está dizendo eu sou uma porta, eu sou uma das opções, Ele está dizendo que Ele é a porta. E quando nós juntamos o que Ele disse aqui com João 14,6, quando Ele disse eu sou o caminho,
nós podemos entender então que Jesus, ele é a porta, e além de ser a porta, ele é o caminho de acesso. Então ambas as figuras apontam para a exclusividade de Jesus. Quando nós ouvimos que a porta é estreita e o caminho é apertado, quando ele fala, é algo que nós temos que ter muito claro, quando nós podemos dizer para nós mesmos, eu entrei pela porta, ou eu estou no caminho, porque quando ele diz que a porta é estreita, ele está dizendo que a única coisa que passa, quando nós queremos entrar pela porta, somos nós mesmos, e nós temos que entrar sem nada, porque nós temos que lançar tudo fora, nós não podemos passar com uma superstição, não podemos passar pela porta com amuleto, não podemos passar pela porta com um ídolo, não podemos passar a porta com algum familiar, não podemos passar a porta com nossa inteligência, não podemos passar a porta com as nossas convicções, nós não podemos passar a porta com nada, porque a porta é apertada, a porta é estreita, e ultimamente o Evangelho tem alargado essa porta, o falso Evangelho, vem como você está, que está tudo bem. Não, venha como você está e se arrependa de quem você era, para você entrar. Você não tem que melhorar para entrar na porta, você não precisa transformar a sua vida para ser aceito por Deus, mas você precisa jogar tudo fora do lado de fora da porta, porque você entra apenas quem você é, arrependido do que você fazia, arrependido do que você tinha, arrependido do que você vivia, e somente desta maneira Jesus dá acesso ao Pai. Nós não podemos tirar arrependimento da pregação da porta. Jesus não é uma porta que é o Papai Noel, vem todo mundo, e está tudo certo. Não é, esse não é o Evangelho. O Evangelho diz que qualquer um pode vir, todos são aceitos, desde que se arrependam. Qualquer um pode receber o acesso à porta ao Pai, mas precisa perceber que a partir de passar aquela porta, o Senhor vai fazer novas todas as coisas, Ele vai transformar a vida, Ele vai libertar a vida, Ele vai curar, Ele vai mudar hábitos, Ele vai mudar pensamentos, Ele vai mudar manias, Ele vai mudar a maneira de pensar, Ele vai mudar tudo. E se Ele não mudar tudo, nada mudou na vida de alguém que disse que conheceu a Jesus. Tudo muda, porque todas as coisas são feitas novas em Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então o que acontece é que muita gente se converte e fala, ai pastor, mas ainda isso aqui, e não sei, e o que eu faço? E não mudou. Se não mudou nada, se não há fruto de arrependimento na sua vida, meu querido, minha querida, pare e reveja a sua salvação. Porque o que acontece é que ao longo dos anos as igrejas sistematizaram muito a pregação do Evangelho. Então, fica em pé, levanta a mão, repete a oração, você está salvo, dá uma bênção papal para o cara, e nunca teve arrependimento. Nunca soubemos realmente o que aconteceu no coração daquela pessoa. A pessoa pode ser tocada na pregação, claro que sim, se eu não cresce nisso eu não faria uma boa parte das coisas que eu faço quando eu prego, mas esta é a chamada. A pessoa precisa ser trazida para entender arrependimento de pecados, que só Jesus Cristo salva, que Ele vai transformar a vida, e que há uma nova esperança, seremos justificados, santificados, glorificados. Há um processo que o Senhor estabelece na vida das pessoas, e isso é necessário porque o Evangelho ele é revelação de quem Jesus é, não é mudar de religião. Eu virei evangélico. Virar evangélico é uma tragédia, porque muita gente vira evangélico, nunca conheceu Jesus, nunca entrou pela porta e pensa que está tudo bem e não está. É um tempo que eu creio que tem que ser pregado o Evangelho dentro das igrejas também, porque tem muita gente dentro das igrejas que acha que é crente porque gosta do clube, porque gosta do relacionamento, porque acha legal o louvor, fica arrepiado e gosta da palavra porque faz bem, e se não há transformação, nunca se converteu a Cristo, nunca entrou pela porta. Você está entendendo? A porta é só Jesus, a porta não é a porta da igreja, a porta não é a porta do pastor, a porta não é a porta do apóstolo, do bispo, a porta é Jesus Cristo, e nós temos que entrar por Ele, porque sem Ele não há salvação. A religião evangélica é tão ruim quanto qualquer outra religião, porque são esforços humanos para agradar a Deus, são esforços humanos para será que está tudo bem? E todas são iguais, por quê? Porque todas pressupõem pessoas tentando fazer alguma coisa para serem aceitas por Deus.
Mas Deus, Ele proporcionou a solução. Só Jesus Cristo é a solução de Deus para a humanidade. Nada do que a humanidade possa fazer, nada do que uma igreja pode fazer é suficiente para a salvação. Mas Deus fez tudo, Ele preparou o sacrifício, Ele enviou o seu Filho, Ele enviou os profetas, Ele enviou a palavra, Ele enviou o Espírito Santo, Ele proveu todas as coisas. E o que nós precisamos então é pregar, porque Deus aceita aqueles que recebem o seu Filho. Nós temos que orar para ser aceitos por Deus e não para aceitar Jesus. Aceita Jesus, agora tem liquidação, você não precisa nem ser tão santo assim, está tudo bem, fica mais ou menos, a gente muda a igreja um pouco, tornamos a igreja um lugar agradável, para você não se sentir tão confrontado com outro ambiente, a gente faz uma decoração meio assim parecida com as baladas, aí você vai se sentir bem. O Evangelho não é lugar de se sentir bem, o Evangelho é lugar de se sentir mal, mas se sentir em paz, se sentir transformado. E quando isso acontece, nós até nos sentimos bem, porque a paz do Senhor, o conforto do Senhor, a vida dEle em nós vai se manifestar. Nós vamos começar então a nos sentir desconfortáveis fora e não dentro. E esse é o Evangelho da verdade. Esse é o Evangelho necessário. Não há salvação em nenhum outro que não seja em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele é a porta. E ele diz inclusive que Ele é a porta. Ele estava no versículo 7, ele estava falando que Ele é a porta das ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz, eu as conheço e elas me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão, disse o Senhor Jesus. Então depois que nós passamos a porta da salvação, temos acesso a todas as outras, aquelas que eu compartilhei no outro domingo, e essas três que eu vou trazer aqui para você agora, para você refletir, amém? Em nome de Jesus. Então veja, eu vou ficar em 3 em Apocalipse, claro, mas eu não vou falar de escatologia, vou falar de portas. A primeira porta que eu quero falar então dessas 3, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E eu sei que esse texto ele é muito usado para se falar do arrebatamento, não é a ideia que eu quero trazer aqui. O que eu quero trazer para você é Jesus. Então ele escreveu 7 cartas para as suas igrejas, capítulo 2 e capítulo 3. No começo do capítulo 4 ele fala, sobe para cá. E ele está falando, o livro de Apocalipse é uma revelação para os santos, é uma revelação para aqueles que são dele. E aqui o Senhor Jesus, eu creio, Ele que é a porta, Ele se revela para João, e João então olha para o céu, e depois dessas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta, a voz de Jesus ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Querido, antes de você entrar pela porta, antes de você conhecer Jesus Cristo, antes de você ser salvo e receber o Espírito Santo, antes de você começar a aprender acerca da palavra, você falava com Deus, você orava a Deus, você tentava de alguma maneira falar com Deus, ou com o universo, ou com a divindade, ou com a espiritualidade, ou com quem quer que seja, e você não tinha a menor convicção se você era ou não aceito, se o que você falava estava certo ou estava errado, se você estava ofendendo um Deus, ou se você estava fazendo o que era necessário. E assim é com todas as pessoas, elas pensam que têm acesso ao céu, mas não têm. Mas isso não pode fazer parte da sua expectativa na sua vida de oração, na sua vida devocional, na sua vida de leitura da palavra, na sua expectativa de trazer as coisas para Deus, porque através de Jesus Cristo, nós agora temos acesso ao céu, temos acesso ao trono da graça, temos acesso à presença de Deus, e Jesus fala, sobe para cá, porque eu quero falar para você o que vai acontecer, sobe para cá, porque você agora tem acesso pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos, a nossa oração é ouvida, então você não tem que pensar no céu lá longe, você faz uma oração aqui nesse volume, e você toca o céu, porque o céu não é mais um lugar alto e distante, mas o céu é um lugar acessível para você, no seu quarto, na sua cama, no seu carro, na igreja, na rua, em qualquer lugar. Mas a expectativa é, sobe para cá, porque eu vou falar coisas mais altas do que aquelas que você está esperando. Você está vindo com uma coisa simples, mas Deus, Ele quer não só tratar simples, mas Ele quer revelar coisas maiores, mais altas e mais profundas, desde que você e eu tomamos a decisão de subir para lá. É uma decisão, mas mais do que uma decisão, é uma decisão de fé. Por quê? Porque o diabo, enquanto você começa a orar, mas eu sei o que você fez no verão passado,
Eu sei o que você fez a semana passada. Eu sei o que você pensou antes de orar. E começa uma luta, começa um conflito para orar. É só comigo ou com você também? Só comigo? Então, Deus, eu não vou nem orar, porque eu não mereço. Mas é claro que você não merece, Deus sabe. Você não merece a salvação, eu também não. Mas aí ele diz o quê? Se Deus nos deu o seu único filho, como não nos dará, e graciosamente com ele, todas as coisas? Ele sabe o que você precisa para a vida diária. Ele sabe, lembra que Jesus viveu aqui? E Jesus andou aqui, e não tinha iPad, não tinha iPhone, não tinha celular, não tinha computador, não tinha tecnologia, mas o mundo era igualzinho, sabia disso? Os dias de Jesus, o mundo era igualzinho ao que você vive eu vivo hoje. Era igualzinho, mesmo tipo de pessoas, mesmo tipo de problemas, mesmo tipo de opressão, mesmo tipo de luta, cansaço, dificuldade, problema. As igrejas não eram fáceis. A igreja é um lugar complicado, não é? Aliás, eu achei a igreja um lugar maravilhoso. Se não fosse as pessoas, né? Seria sensacional. Já era assim na sinagoga, já era assim Jesus com os discípulos. Você acha que só você tem problema com o seu irmão? E olha que nós estamos num lugar abençoado, muito abençoado. Não entra qualquer um aqui. A gente só quem a gente escolhe, só gente boa, né? Então veja, nada é diferente. A perseguição dos religiosos, Jesus querendo ser santo e os religiosos oprimindo, fazendo milagre. Não faz milagre de sábado não pode, né? Veja, era igualzinho. Igualzinho. Mas Jesus, o que ele fazia? Ele ia buscar o Pai. Ele se punha nas madrugadas para orar, e o que ele via o Pai fazendo, o que ele via o Pai falando. Ele ia para os lugares altos, no corpo humano que nem eu e que nem você. Ele ia para os lugares altos, uma porta aberta no céu. As dificuldades que Jesus vivia são as mesmas que você e eu vivemos. As situações de oração que você ora são as mesmas que ele orava, são as mesmas que os discípulos viviam, são as mesmas que a igreja primitiva viveu. Nada mudou porque os seres humanos continuam iguais. Nada mudou porque todos precisam ser transformados por Jesus Cristo para terem acesso a uma vida mais alta. E não é porque agora nós somos convertidos, que nós somos santíssimos e tudo mais, mas nós agora entendemos que nós estamos deixando o pecado. Nós agora sabemos que somos santos em Deus, porque somos separados para Ele, porque o sangue de Jesus nos cobriu, e a partir de agora nós podemos ter acesso à presença do Senhor pela nossa oração, e Ele quer nos chamar para lugares mais altos. Ele quer que você saiba que há muita coisa que você pode fazer e ser útil na mão dEle. Ele não te salvou apenas você ficar sentado todos os domingos num banco, falando, puxa que legal, foi bom o culto, hoje não foi tão bom, mas não é isso, é você experimentar uma vida mais alta com o Senhor, é você experimentar o poder dEle na sua vida, é você experimentar a revelação da palavra no seu coração, é você fazer a diferença onde você está plantado, é você e eu sermos chamados para lugares mais altos com Ele e experimentar o céu na terra, como muitas vezes na nossa adoração corporativa aqui, nós experimentamos. Você já experimentou isso? Já experimentou a presença do Senhor durante uma adoração, durante um tempo de intercessão? Ele nos chama para lugares mais altos. O que eu quero que você entenda é que a porta de acesso está aberta. Não há mais impedimento, nada te impede de orar a Deus, nada impede você de no seu devocional falar, Senhor, eu quero ir mais profundo. Ele só espera que você e eu decidamos ir, ou que nós possamos crer que nós podemos ir, porque o acesso está aberto. Essa é a diferença. Você não tem que falar, Senhor, ouve a minha oração. Ele ouve. Ele está ouvindo. Senhor, abre o céu, está aberto. Senhor, eu quero, tudo bem. Você tem que lutar com a sua alma. Você tem que lutar com a sua mente. Você tem que lutar com a opressão. O problema não está no céu, o problema está aqui na terra. Então, se a gente resolve o problema aqui na terra, o céu está aberto. O convite está feito, o acesso está dado pelo novo e vivo caminho. Então, eu quero dizer para você que como igreja, eu quero profetizar justamente isso, que essa palavra é nossa. O céu está aberto para nós. O Senhor nos chama para pensamentos mais altos, nos chama para caminhos mais altos, nos chama para experiências mais altas. Eu quero profetizar na sua vida que toda dúvida, toda preocupação, toda inquietação cai por terra nessa manhã em nome de Jesus. Cai por terra na sua vida em nome de Jesus. O céu está aberto à sua oração. O Senhor recebe a sua oração em nome de Jesus. O Senhor recebe a sua oração, ainda mais quando você ora absolutamente de acordo com a palavra dEle. Se você ora a palavra dEle, você já tem o sim, tem o amém. Aí o único detalhe
detalhe é que Deus ele tem o cronos, Ele controla o tempo. Então o tempo é o que Deus vai governar na sua vida, para saber quando é a hora que as coisas acontecem. E saiba que quando a gente persevera, chega um tempo que vem um tempo assim de muito cumprimento, de uma maneira absurda, como nós estamos vivendo nesses dias. Um tempo semeado, um tempo orado, um tempo jejuado, um tempo clamado a Deus como igreja. Não parece assim que Deus de repente Ele abriu a porta e liberou tudo de uma vez assim? Está vindo um caminhão de mudança espiritual sobre nós, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, não perca a oportunidade de ir para lugares mais altos. A porta está aberta, o céu está aberto. Se você entrou pela porta que é Jesus, o céu está aberto para você, e Ele quer te anunciar as coisas que vêm depois, as que vêm na sequência, o que Ele vai fazer, o que Ele vai revelar, como Ele vai agir na sua vida. Há uma outra porta como igreja, que eu quero compartilhar com vocês, que está ainda em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, e essa palavra é muito para nós como igreja, mas ela não necessariamente se aplica à sua vida. Eu oro para que se aplique em nome de Jesus, porque as 7 cartas de Jesus, eu estou falando sobre isso lá no meu canal, nos vídeos, mas são 7 igrejas locais que estavam estabelecidas na Turquia. São igrejas que existiram, que têm ruínas, têm registros históricos, têm registros arqueológicos, mas também de uma certa maneira apontam para o período todo da história da igreja, esses 2000 anos, como a história da igreja foi se estabelecendo. E as 2 últimas igrejas, podemos entender assim, são as 2 que convivem nos últimos dias, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é aquela igreja que realmente está mantendo a sua confissão. Só existem 2 igrejas das 7 igrejas, tem 5 igrejas que o Senhor Jesus vem e Ele dá palavra de advertência, Ele traz palavras de arrependimento, Ele traz palavras de confronto, Ele vem ver as obras. Sabia disso? Jesus vem para as suas igrejas ver as obras. Leia capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, tem uma que Jesus fala: se você não se arrepender, virei contra você. Você já imaginou Jesus vindo contra uma igreja? Uau! Mas então, a igreja de Filadélfia e de Laodiceia são aquelas que eu creio que são essas que convivem nos últimos dias. E aí, nós podemos encontrar igrejas locais, predominantemente, de alguma maneira, estabelecidas assim, mas você é igreja, isso, nós somos igreja, nós somos templo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele habita em nós, então nós somos habitação do Senhor, se nós nos convertemos a Ele. Então, existem pessoas, tipos de cristãos, tem cristãos passando perseguição hoje, tem cristãos na apostasia hoje, tem cristãos guardando a confissão, tem várias circunstâncias acontecendo com igrejas locais, e com cristãos nesses dias. Mas esta palavra ela é muito tremenda, porque para a igreja dos últimos dias, em que parece que está ficando cada vez mais difícil ser igreja, vocês percebem como está mudando? Como a pregação do evangelho, daqui a pouco ela vai ser criminalizada, o que nós pregamos vai ser contra as leis. Foi assim que aconteceu nos dias da Babilônia, do cativeiro babilônico. Isso está entrando nos nossos dias, e aí muitos já sabem que em algum momento não será mais permitido reunir como nós reunimos. Em algum momento no futuro isso vai acontecer. Em muitos países isso já acontece há muito tempo, outros que não acontecia, está começando a entrar alguma coisa assim. Os tempos estão mudando, porque a Bíblia diz que será assim, mas enquanto nós estamos estabelecidos desta maneira, o Senhor Jesus, Ele disse para essa igreja, e eu quero que nós possamos tomar posse disso: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para quem tem a porta aberta? Para quem tem obras que agradam o Senhor, para quem tem, embora possa ter pouca força, guarda a palavra do Senhor e não nega o seu nome. Esta é a posição que nós cada vez mais temos que tomar como cristãos nos tempos em que vivemos e o que virá daqui para frente. Nós não podemos negar o nome do Senhor. Nós não podemos negar quem nós somos. Pelo contrário, há uma porta aberta para que nós possamos guardar esta confissão e possamos alcançar as pessoas que estão presas atrás das portas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós temos autoridade, há uma porta aberta para nós pregarmos o evangelho para as pessoas que estão fora.
nós guardarmos a palavra do Senhor, nós perseverarmos na confissão e não negar o seu nome. Esse é o nosso chamado para esses dias. Querido, querida, é tempo das igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador entenderem que ainda há uma porta aberta, mesmo que o sistema de governo queira fechar, mesmo que o sistema político queira fechar, mesmo que o sistema opressor queira fechar, pode até fechar a porta física, mas a porta espiritual estará aberta até o último dia. Não importa se reunindo num lugar assim, reunindo em casas ou reunindo em lugares subterrâneos, essa porta está aberta até o último dia, e você e eu precisamos compreender, e não vamos nos impressionar com portas físicas, mas vamos crer em portas espirituais, porque são essas que estão abertas e que ninguém pode fechar, mesmo que pareça que temos pouca força, mesmo que pareça que serão poucos, mesmo que pareça que a opressão estará massacrante, a porta estará aberta. Até quando? Enquanto estivermos aqui, neste corpo aqui, nós estamos com a porta aberta e ninguém pode fechar, em nome de Jesus. Precisamos ter isso claro, precisamos ter isso claro. Não é o lugar, é a atmosfera. É a atmosfera que acontece quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Na nossa unidade, o mundo vai crer. Que mundo? O mundo ao nosso redor. Jesus orou isso sobre toda a igreja em João 17. E ele disse que na unidade, Jesus e o Pai sendo um, e nós sendo um com Ele, para que o mundo creia. Então na nossa unidade o mundo vai crer. Essa palavra estava aberta para o mundo todo. Eu posso crer que essa palavra está aberta para nós, no mundo em que estamos estabelecidos, no lugar, no ambiente, nas pessoas, nos sistemas em que estamos envolvidos. Então a nossa unidade como igreja, quando nós oramos, quando nós cremos, quando nós fazemos quase que de conta que nos abraçamos, porque tem que respeitar um monte de coisa, mas não é o abraço físico, mas é o amor que nos envolve. Se o amor que nos envolve estiver permeando cada vez mais a cada um de nós, esse amor que nos envolve, nos permeia, manifesta a unidade de Jesus, manifesta uma unidade de fé, manifesta uma unidade de propósito, e desta maneira o mundo ao nosso redor vai crer. A porta está aberta e ninguém pode fechar, em nome de Jesus. Mas há uma advertência. E eu falei de Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala da igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata, que não é nenhum de vocês, em nome de Jesus. Eu vou fazer de novo, né? Eu peguei o pessoal rapidinho. Essa igreja apóstata, que não é nenhum de vocês, em nome de Jesus. Tem mais crente agora que entendeu a coisa, né? Aleluia. Porque essa igreja, o que ela diz? Ela diz para Jesus: estou rico e abastado, eu tenho tudo o que eu preciso. Está tudo bem na minha vida, está tudo ótimo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou vivendo, está tudo ok. E Jesus está fora da igreja. Versículo 3, 20, Jesus é que está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta palavra, esse texto está escrito numa carta de Jesus Cristo para uma igreja local, que ele diz que se arrepender do que estava fazendo, vai assentar com ele no trono. Jesus não está falando com gente ímpia, não está falando com quem não crê no Senhor, está falando com a igreja. E é aqui que eu quero tratar um pouquinho a gente, porque veja que Jesus, ele é a porta de acesso ao Pai. Jesus abriu uma porta para que a gente possa subir ao céu e que a gente possa ter acesso a tudo o que há de Deus na oração, na comunhão, na revelação da palavra. Jesus disse que a nossa porta como igreja vai ficar aberta, mesmo que a gente venha ter pouca força, porque Ele promete. Só que aqui Jesus está lidando com a única porta fechada que Ele não pode abrir. Até as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E sabe por que essa porta aqui Ele não pode abrir? Porque Ele deu a chave para a humanidade. A pessoa que não conhece a Jesus Cristo, se ouvir o Evangelho e falar: eu não quero, sabe o que Deus faz quanto a isso? Nada. Ele respeita a decisão que a pessoa toma. O Senhor entregou o livre-arbítrio para que cada um decida o que fazer com a própria vida. Ele não salva ninguém contra a vontade, Ele não atropela ninguém, e depois que nós nos convertemos, continua a mesma coisa. É por isso que tem gente que se converteu há 50 anos e a vida não mudou nada. E tem alguém que se converteu às vezes há meses e a vida está cheia de poder, de unção e de palavra.
Porque o nosso crescimento, a nossa libertação de coisas que nos prendem, né? Desembaraçando do peso e do pecado, lembra? Está lá em Hebreus capítulo 12, nós precisamos correr com perseverança. Se o crente quer deixar a vida cheia de peso, e se o crente quiser ficar abraçando alguns pecados, sabe o que vai acontecer com a vida cristã dele? Vai ficar quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância de alguém que quer cada vez mais se santificar. Porque tem áreas na nossa vida que muitas vezes nós mantemos a porta fechada. Aqui Jesus está fora da igreja como um todo, mas eu quero trazer você uma reflexão. Você pode orar e falar: Senhor, minha vida está toda aberta, pode entrar em todos os lugares, pode mudar qualquer coisa, pode me obrigar a fazer qualquer coisa, que eu vou, eu quero, eu creio, eu obedeço, eu recebo. Porque esse é o maior problema que nós vivemos. Senhor, está tudo bem, está tudo certo, essa área, tudo bem, mas no meu dinheiro não. No meu dinheiro cuido eu. Eu sei que não acontece aqui, glória a Deus, né? Mas tem gente que, aliás, a gente fala o seguinte: Deus, eu já vi isso, se eu ganhar na Mega Sena acumulada, eu vou comprar o prédio para o pastor. É numa outra igreja de onde eu era. Mas ele não dava nem o dinheiro do bilhete de oferta, sabe assim? Sei lá quanto que custava o bilhete da Mega Sena. Ele era incapaz de ofertar o valor do bilhete. Mas se eu ficar rico, sabe por quê? Tem muito crente que pede para ficar rico também, sabe por quê? Porque, Senhor, se o Senhor me der, eu vou te servir. O que nós estamos dizendo é: Senhor, se o Senhor me der, eu vou poder administrar toda essa riqueza, e eu vou fazer do jeito que eu quiser, e eu não preciso exatamente da sua direção para a minha vida. Você percebe? Todo o dinheiro é do Senhor. Está tudo no céu, está guardado no céu. Se você ficar milionário, talvez você fique angustiado para saber como é que você vai aplicar o seu dinheiro, qual a melhor taxa de rentabilidade, se a gestão está indo bem, você vai fazer reunião com os investidores, você vai ficar ali o tempo todo controlando o dinheiro, com medo de perder o dinheiro que Deus te deu para ser uma bênção na sua vida, para você ser uma bênção para Deus. Você percebe, João? Não, você quer o dinheiro para falar para Deus: Deus, eu não preciso agora cuidar dessa parte, cuido eu, obrigado, glória a Deus. Mas como não consegue fazer sozinho, quer que Deus abençoe? Essa é uma porta fechada. Porque se a gente crê que tudo vem de Deus, toda a provisão que a gente precisa está na riqueza de Deus, que é muito maior do que aquilo que você acha que você pode pedir para receber para ficar milionário. Você consegue entender isso? O dinheiro está em Deus, então Ele vai me dando à medida que eu preciso. Aliás, Ele vai me dando à medida que eu sou fiel. Aliás, Ele vai multiplicando, porque quanto mais eu sirvo, mais Ele me dá. Então tem gente que Ele nunca vai liberar grandes somas, porque vai ser perda, vai levar para longe dEle. Deus cuida de tudo isso, mas é o seguinte: não muda a minha maneira de lidar com algumas pessoas que me irritam profundamente, porque eu tenho o meu senso de justiça. Ontem a gente assistiu o filme do apóstolo Paulo, depois que a gente viu do apóstolo Pedro, que eu pus no grupo, assistimos do apóstolo Paulo, e tinha uma turma lá assim, que estava lá, estava Áquila e Priscila cuidando dos cristãos, não vou dar spoiler não, é só um pedacinho, já é velho o filme também, e aí o que acontece? Tinha lá uns jovenzinhos, que estavam indignados com Roma, como é que eles estavam oprimindo, tinham matado um garoto crente, cadê Deus que não faz as coisas, como é que isso pode ser possível? Vamos lá, e vamos invadir, e vamos associar as famílias ricas que querem se rebelar contra o governo. Não tem um único versículo na Bíblia que te autorize a querer conspirar para derrubar um governo. Todos os governos, eles são estabelecidos por Deus, Ele que remove reis e que estabelece reis. Você pode não gostar do governante, ora por ele. Deus remove reis. Conspirar para derrubar governo, os caras queriam derrubar César. E tem muito crente que quer derrubar Césares. Não vou falar porque aqui a igreja já oramos por vários presidentes da república. Vamos lá, vamos derrubar esse. E xinga o presidente, e xinga o vice-presidente, e xinga o governador. E é capaz de xingar em nome de Jesus. E acha que está fazendo o que tem que fazer. Nós não somos chamados para isso. Nós temos um lugar muito mais alto. Nós oramos pelos presidentes. Nós oramos pelos governadores. Nós não fazemos justiça, porque se fôssemos fazer justiça, seria uma vingança sem precedentes. Quem faz justiça é Deus. Se o governante está fazendo mal para a nação, Deus vai julgar. Se a nação é péssima, vai receber um governante que merece, porque Deus vai trazer juízo através do governante. Deus não põe só governantes bons, Ele põe governantes horrorosos quando Ele quer trazer juízo para uma nação, porque é assim que funciona. Então Deus é o seguinte: só entra em todas as áreas, mas na política não, deixa que eu governo, eu sei o que é melhor, e aí fora fulano, abaixo cicrano, e está entrando numa área que nunca abriu a porta do coração para o Senhor Jesus governar. Eu poderia pensar em várias outras, mas você entende o que eu estou falando.
Talvez você não entregue a autoridade da sua família, talvez você não entregue a autoridade do seu casamento, talvez você não entregue o seu marido, talvez você não entregue seu filho, talvez você não entregue os seus amigos, pontinhos. E essa área é a área de trevas, onde Satanás vai agir. E o que ele vai acontecer é que ele vai prender a sua vida nessa área, porque quando Jesus está fora, você está entendendo isso? Isso é o que prende muito crente ao longo da história cristã. Ao longo, eu tinha só a experiência da minha vida, né? Os meus erros, as minhas áreas, as minhas chaves que eu não entreguei para o Senhor. Quando você começa a conviver com um monte de gente, um monte de biografia ao longo de tantos anos que a gente tem servido ao Senhor, a gente vê como algumas pessoas decidem ficar presas em algumas áreas, e a vida não anda, e o tempo passa e a vida não anda. E aí algumas pessoas que escancaram todas as portas, andam mais rápido, são mais frutíferas, alcançam o propósito de Deus, têm uma vida muito mais cheia de poder. E eu oro para que em nome de Jesus ninguém em nosso meio tenha portas fechadas para Jesus. Que você possa dizer que todas as áreas da sua vida estão acessíveis ao Senhor. Todas elas você entregou para Ele. Todas elas, sem exceção, os seus direitos, as suas exigências, os seus talentos, seus recursos, suas habilidades, tudo que é seu, tem que estar acessível para Jesus usar da forma que Ele quer. E sabe o que Ele faz enquanto você não faz isso? Ele bate na porta. Ele bate na porta. Até que chegue o tempo em que o tempo acabou. Nós vivemos os dias em que em algum momento tudo vai parar do jeito que está, porque o Senhor Jesus vai dizer, acabou, e aí vai ser fechada a porta da história, e vai entrar o tempo do juízo. Não vou estender sobre isso, mas eu vou dizer para você o seguinte, tem duas maneiras que Deus vai julgar. O Senhor vai julgar a humanidade de acordo com a posição que tomaram com Jesus Cristo. Quem crê em Jesus não é julgado, e o que não crê já estará julgado, porque vai ser julgado pelas suas obras. Terrível coisa é alguém chegar naquele dia diante do Senhor e não quis Jesus, não recebeu Jesus, não entregou a vida a Ele. Vai ser julgado exclusivamente pelas suas obras, e não há esperança, é condenação eterna, é um julgamento justo, porque o Senhor vai mostrar para cada um os livros da sua vida, vai mostrar as anotações, vai mostrar o que a pessoa pensava, como ela decidiu viver, como ela decidiu pecar, como ela decidiu rejeitar a Jesus Cristo, todas as vezes que ela ouviu uma pregação e que ela não quis. Isso está registrado. Mas por outro lado, para nós que somos do Senhor Jesus, a salvação está garantida, nós temos a salvação eterna pelo preço pago diante do Senhor, mas naquele dia, quando chegarmos diante dele, Ele vai perguntar para você e para mim, o que você fez com todos os recursos que eu pus na sua mão? O que você fez com seus bens? O que você fez com os seus talentos? O que você fez com os dons espirituais que eu te dei? O que você fez com tudo aquilo que eu coloquei na sua mão para a minha glória, dirá o Senhor. E a minha oração é para que nós cada vez mais como igreja possamos ser todos muito frutíferos em nome de Jesus. Que os seus bens, os seus talentos, os seus recursos, os seus dons, o seu tempo, a sua casa, a sua família, tudo em você esteja completamente entregue ao Senhor. As portas estão abertas, não precisa nem bater na porta. Jesus entra em todas as áreas, troca todas as coisas, muda a minha maneira de pensar, muda, Senhor Deus, áreas que eu já tenho prisão em nome de Jesus. Eu não quero nada que impeça o Senhor de entrar plenamente na minha vida, para que eu seja alguém que possa realmente fazer a diferença na minha geração e para a eternidade em nome de Jesus. Você entende isso? Se nós fizermos isso predominantemente como igreja, não há limites para o que nós não podemos, não há limite para o que nós podemos tocar, não há limite para o que nós podemos sonhar em alcançar pessoas, não há limites, porque o Senhor nos chama para ir para os lugares altos, lembra disso? O Senhor está nos trazendo um cheiro de lugares altos, é um perfume de lugares altos, é um perfume. Não perca o trem da história, vamos todos juntos em nome de Jesus. Não fique preso, não fique amarrado, não fique bloqueado, em nome de Jesus, que você possa ser completamente livre para fazer o que o Senhor te chamou a fazer. Vamos baixar a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Eu quero orar por você e quero dar um tempo para você fazer a sua oração. Mesmo você que está em casa, é hora de você também fazer a sua oração junto com a gente aqui. Em especial você que é do ministério, está fora esses dias, ou você que acompanha a gente sempre. Eu quero te convidar para você realmente
avaliar as áreas que podem haver portas fechadas na sua vida. Portas fechadas para Jesus.